O RUM é um dos produtos, né? Eu gosto de dizer um dos produtos aqui da Doc9. O RUM é um gerenciador de certificados digitais. Dentro desse gerenciador, a gente tem algumas particularidades, algumas funcionalidades específicas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar na sequência a minha tela com vocês, para a gente explicar quais são essas funcionalidades. Quando a gente fala de protocolo de peticionamento, a gente tem dois viés. E daí um deles talvez esteja mais atrelado ao pessoal da Oyster do que a nós, que é o que a gente chama de peticionamento em lote, ou peticionamento eletrônico. O peticionamento individualizado é possível de ser feito através do RUM. Então, o RUM, além de ser um gerenciador de certificados, ou seja, ele funciona também como um cofre digital, né, de armazenamento de certificados digitais, mas ele é muito mais do que um cofre. A gente consegue ter um gerenciamento do que é feito com o certificado, consegue criar concessões de acesso para que a gente consiga também monitorar o que o usuário vai fazer com o certificado, dizendo qual o horário que ele vai acessar, o que ele vai poder visualizar, o que vai estar bloqueado para ele acessar. Então, tudo isso é possível de ser feito com o RUM, além dele ter um assinador interno, e daí isso sim permite que seja feito o peticionamento individualizado. Por que eu faço essa separação, Ju? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é tu fazer um peticionamento um a um através da solução do RUM, e outra é tu ter um robô, né, de peticionamento em lote, que daí é, logicamente, a próxima apresentação aí dos nossos colegas aí da Oyster. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, gente. Acredito que em menos de 10 minutos a gente finalize, mas fiquem à vontade aí se vocês quiserem fazer algum tipo de interrupção, algum tipo de questionamento, caso não fique claro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Não estou vendo mais vocês, tá, gente? Então alguém tem que... Sim, estamos vendo. Sim. Maravilha. Então, o RUM é do inglês a quem? Então, a quem que eu estou concedendo acesso do meu certificado digital? Hoje existem algumas dores específicas, e daí a gente tentou, quando fez a criação da solução lá em 2019, quando iniciou o desenvolvimento do software, focar em algumas dores específicas do mercado. O mais curioso é que a gente iniciou focando em empresas e depois a gente percebeu que poderia deixar o software mais redondo, até inclusive, para o segmento de escritórios de advocacia, que hoje representa aí mais de 98% da nossa carteira de clientes. Então, hoje, uma das grandes preocupações, das grandes questões que envolvem o uso de certificados digitais é como é que é o processo de segurança nesse uso do certificado. A grande maioria hoje das pessoas, seja ele um CPF, seja um CNPJ, uma empresa, um escritório, faz uso dos A3, que são os tokens físicos, e dos A1, que são os tokens digitais. Então, como que tu criar um processo de segurança que permita você saber exatamente o que as pessoas, né, os funcionários do teu escritório, da tua empresa, estão fazendo com o teu certificado? E aqui, quando a gente começa esse cenário, a gente tem 3 grandes frentes de preocupação desses escritórios. Quando eu falo escritório, gente, eu estou falando tanto empresa, né, na parte jurídica principalmente, mas aí quando envolve empresa, normalmente as dores são diferentes, porque tem mais áreas que fazem uso de certificados, como é o caso da área financeira, contábil, etc. Mas nos escritórios, a gente tem 3 grandes preocupações hoje, quando a gente fala de uso de certificados digitais. Uma é a preocupação do dono, né, ou da diretoria desse escritório, né, do corpo diretor do escritório, na questão de conformidade, de adequação. Então, como que o escritório está se posicionando no mercado em relação a essa adequação e se ele está adequado às normas e regulações para uso do certificado digital. E depois a gente tem mais 2 preocupações, que é o pessoal do TI, que faz todo o monitoramento, que controla a gama de sistemas utilizados, acessados, como que isso é descentralizado para as equipes, e como é utilizado isso, ou seja ele com a instalação ou desinstalação em um dado momento daquelas máquinas. E aí, quando a gente fala da preocupação do TI, a gente sabe que aqui, dependendo do porte do escritório, a gente está com um trabalho braçal significativo, porque instala sistema, desinstala sistema, PJ Office, Xodó, para acessar lá os tribunais da área trabalhista, visualizador de PDF, assinador, então tudo tem que estar na rede, tudo tem que estar conectado, tem que ver qual usuário que pode acessar, qual usuário que não pode acessar. Então existe toda uma preocupação em deixar as máquinas, os computadores do escritório, digamos assim, à disposição com aquilo que os usuários precisam utilizar. E depois a gente tem um terceiro viés aí, também a preocupação dos gestores das áreas do escritório, que fazem uso dos certificados. E daí a gente está falando de várias áreas desses setores, porque tem muitos escritórios focados no bancário, tem outros focados no societário, tem outros focados no contencioso ali do trabalhista, civil, consumidor, etc. Então, várias áreas do escritório acabam utilizando. E quando a gente tem uma ideia hoje de mercado de pequenos, médios e grandes escritórios, são vários cenários que a gente tem
possíveis e com dores específicas quando a gente fala de compartilhamento de certificados. Onde que entra o RUM, então, nessa história? Dentro do RUM, como eu falei para vocês, a gente tem um assinador, então é possível assinar documentos em diversos órgãos, né, e sistemas acessados, portais online, que são acessados através do navegador. Então, como é que o RUM funciona? Ele é um software que ele funciona instalado na extensão do Google Chrome, então a gente consegue gerar concessões, definir administradores dentro da plataforma da Doc9 que vão gerar concessões e gerir essas concessões dos usuários que vão fazer os acessos diários. Então, a gente consegue, por exemplo, definir usuários por equipes, sinalizar que esses usuários tenham acesso, por exemplo, apenas para visualização de um processo, num portal de um determinado tribunal ou de alguns tribunais, se ele vai acessar a parte de intimações, se ele vai fazer protocolo de documentação, então é possível também definir se ele tem essa autorização ou não, assim como é o caso da assinatura de documentos, e também acessar portais administrativos. Um dos principais que a gente escuta muito dentro dos escritórios que há uma necessidade é o do ECAC, né, da Receita Federal, onde existe também uma necessidade, na grande maioria, de visualização e também de peticionamento. Depois a gente tem uma parte de adequação de LGPD. O que a gente consegue fazer através do RUM? Toda vez que é gerada uma concessão de acesso para um usuário, ele recebe um e-mail com um token único e rastreável gerado pela solução. Esse token é uma chave que vai possibilitar ele acessar o certificado sem que ele tenha o certificado instalado na máquina dele. Então, aqui a gente já apaga completamente aquela visão de que, para que a gente compartilhar o certificado dos sócios do escritório com as equipes que vão fazer a utilização, que esse certificado esteja instalado na máquina do usuário. Não mais. Através do RUM é gerada essa concessão, o usuário recebe um e-mail e nesse e-mail ele recebe uma procuração de uso que documenta o processo de concessão de acesso ao certificado. Nessa procuração vai ter os dados, logicamente, do procurador, que é o dono do certificado, e do usuário, listando para ele o que ele vai acessar, o que ele não vai acessar, e caso tenha um regramento de horários, quais os horários que ele vai acessar. A partir daí, a gente também define uma possibilidade de gerar bloqueios de acesso, então a informações sensíveis, por exemplo, como é o caso lá do portal da Receita, para que esse usuário ou não consiga acessar o site da Receita, ou se acessar, não acesse declaração de bens, imposto de renda do dono do certificado, e toda uma questão da parte de validação jurídica, porque é um software que está em conformidade com os órgãos regulamentadores, inclusive na parte do assinador, hoje que tem uma aceitação bastante vasta também. A gente tem vários formatos de bloqueios, é possível realizar bloqueio por IP, por horário, como eu falei já anteriormente, por sistema, então você pode fazer bloqueios por URL total ou parcial dos sites, páginas específicas que você não queira que o usuário acesse, conceder permissões para acesso tanto a sistemas judiciários como também administrativos, assinatura de documentos, como eu já tinha falado, e também com toda essa gama de funcionalidades que a gente permite a personalização dentro do software, o que é mais interessante, obviamente não podia ser diferente, a cereja do bolo, que é o histórico das atividades realizadas. Tudo que o usuário faz com o RUM, tudo que ele acessar a partir do momento que ele tiver instalado o software na extensão do Chrome, seja uma assinatura, um peticionamento, um acesso a um portal judicial administrativo, tudo isso vai ficar registrado dentro da plataforma, de forma massificada, de forma que qualquer acesso que você faça ou que tenha um erro da tua operação, isso dificilmente vai aparecer da noite para o dia. Então, a gente também precisa ter um espaço gigantesco para armazenamento desses acessos, isso fica disponível até ad eterno, enquanto o cliente estiver utilizando o software com a gente. E também é possível receber avisos por tentativa de acesso indevido. O que significa isso? No momento que o gestor, né, que o administrador gerou a concessão para o usuário, ele pode receber um e-mail automático que é gerado pelo software toda vez que um usuário fizer uma tentativa de acesso a um portal que estava bloqueado para ele. Seja ele um bloqueio parcial ou total daquela URL do site, quando ele tentar acessar, ele não vai conseguir, e no exato momento que ele fizer a tentativa de acesso, o sistema dispara um e-mail para o administrador sinalizando que aquele usuário do Diogo, por exemplo, no dia tal horário, fez uma tentativa de acesso a um portal que estava bloqueado. Mais de 200 sistemas, então, disponíveis, não só os tribunais, como falei, mas também órgãos públicos mapeados, Junta Comercial, Cefaz, Receita Federal, E-Social, entre muitos outros que a gente tem disponíveis aí dentro do software para uso. Acesso concedido através da extensão do Chrome, então não há necessidade de tu ter um software instalado na máquina do usuário, né? Fica sempre adstrito ali à extensão do Chrome, e com a possibilidade de fracionamento de acesso por equipes, como eu já tinha falado também.
Então, como é que funciona? No momento que você gera a concessão de acesso, você escolhe para quem você quer conceder o acesso. Então, aqui é uma parte legal que tanto para aumentar a quantidade de usuários que vão acessar o certificado ou diminuir, você consegue personalizar, gerar acessos por equipes, configurar os tipos de restrições de segurança que você quer definir naquela concessão. O novo usuário recebe um token no e-mail dele e a partir daquele momento ele faz a instalação e começa a fazer o uso e realizar os acessos aí com toda a rastreabilidade e monitoramento que o software permite. Cobertura de 100% dos tribunais, um software aí 100% cloud, né? Ou seja, consegue se acessar de qualquer lugar, não tem uma restrição de rede para que o escritório, por exemplo, tenha algum tipo de problema caso o pessoal trabalhe home office ou no modo híbrido, né, de trabalho. Facilidade de atualização, porque nós temos uma equipe de TI focada só no software do RUM, então faz a atualização constante da versão do RUM, inclusive agora em outubro já temos a versão 2 saindo aí para trazer algumas melhorias para o processo de acesso e toda a questão do histórico, que é a cereja do bolo, que é o mais importante também. Aqui alguns clientes, tá, gente? Aqui eu trouxe poucos aqui justamente para não trazer, mas hoje a gente tem mais de 70 clientes fazendo uso do software. Os 4 principais clientes hoje não são esses aqui que eu estou apresentando para vocês. Os 4 principais, a gente tem hoje o Nelson Williams utilizando com uma quantidade expressiva de usuários, tá? Acima de 500 usuários utilizando o software. Martinelli Advogados, LBCA Advogados e Queiroz Cavalcante Advogados também. Todos esses grandes players do mercado jurídico já fazendo utilização efetiva, né, e diária do software do RUM. Era isso, gente. Aqui segue o meu contato. Tentei ser rápido aqui porque eu achei que o tempo ia ser menor, Ju, então talvez eu tenha me corrido um pouco aqui na demonstração. Não sei se ficou alguma dúvida, mas deixo aqui meu contato. Fico 100% à disposição de vocês aí, do público, para quem quiser fazer um contato com a gente e conhecer um pouquinho melhor, né, marcar uma demonstração aí do software, a gente vai estar 100% à disposição. Você falou sobre configurações, né? Isso. Quem configura é o advogado, é o dono do escritório, ou vocês têm um serviço de assessoramento e de consultoria para a gente conseguir fazer essas configurações? Porque quando a gente fala de certificado, enfim, às vezes o negócio, né, é meio complexo. Exato. E a solução, ela tem um escopo muito legal. Mas e aí, como é que funciona isso? Por mais simples que seja, como é que funciona? A gente criou uma interface, uma equipe de onboarding, Ju, que faz todo o processo, isso é rodado com todos os clientes. Eu estou falando que não só o cliente de grande porte, aí, com, sei lá, 500 mil advogados, mas também aquele cliente de médio para pequeno porte recebe esse, digamos assim, esse suporte. A gente tem a área de suporte da equipe do RUM, mas o que a gente faz no momento que o cliente assinou o contrato e fechou a aquisição do software com a gente? A gente tem algumas etapas do processo, então a gente faz uma reunião de instalação do certificado com esse cliente, onde ele vai definir quem é a pessoa responsável por aquele certificado que precisa participar da reunião. A gente cria um usuário administrador para esse responsável, né, ou para esse sócio, ou para esse responsável do TI. Normalmente, se é um escritório grande, nem sempre vai ser o dono do certificado que vai fazer o processo. E esse usuário, a gente monitora ele através de uma videoconferência. Exatamente como eu estou fazendo com você, o usuário vai abrir o sistema da Doc9, vai acessar e a gente vai orientar ele como é que ele sobe o certificado. Subir o certificado tem toda uma parametrização de sistemas. Quais os sistemas que esse cliente vai utilizar? Hoje, como eu falei, a gente tem mais de 280 portais aí, jurídicos e administrativos disponíveis para acesso e peticionamento dentro do RUM. Como é que esse cara define o que ele vai acessar? Ele vai pegar uma lista que a gente vai disponibilizar para ele de sistemas, vai me apontar quais são esses sistemas, a gente vai definir quais sistemas são acessados por certificado e quais por login e senha. Tudo isso é personalizado dentro do sistema, daí com base no que ele apontar para nós de sistemas, e a partir desse momento, aí sim, a gente agenda uma reunião de treinamento com esse cliente, para que ele possa, não só na visão do administrador, entender como é que ele vai gerar essas concessões, revogar as concessões, um ponto bem importante que eu não falei, tá, gente? Não faria sentido dizer que é possível dar uma concessão para a Ju, se eu não posso ir lá em determinado momento, se eu quero revogar aquela concessão, eu vou lá e cancelo ela. Então, é assim possível fazer isso a qualquer tempo, até para, por exemplo, o usuário saiu de férias, foi desligado do escritório, saiu da empresa, não faz sentido mais ele ter acesso ao certificado do sócio, né, ou do responsável da área que ele trabalhava. Então, tudo isso é personalizável. Questão de IP, de bloqueio por IP, por navegador, tudo isso a gente orienta o cliente, tenta entender o cenário do cliente para depois dar alguma orientação dele qual seria o melhor cenário. Por exemplo, não é legal a gente dizer para o cliente, tu pode fazer os dois, bloqueio por IP e por navegador, vai dar problema.
Não vai dar problema porque tem usuários que estão trabalhando home office, tem usuários que estão trabalhando híbrido, tem que entender se ele tem uma IP fixa dentro do escritório, se é uma única IP para todas as máquinas, se cada máquina tem a sua IP, se esse cara tem um notebook em casa utilizando. Então, tudo isso é importante. Então, a gente faz todo esse mapeamento dentro dessas, digamos assim, 3 etapas do processo pós-assinatura. Instalação do certificado, validação de sistemas e depois reunião de treinamento. Em todas essas 3 etapas, a gente vai passar por, sim, uma orientação do cliente de como que ele vai personalizar, pelo menos no início, né? Para que quando gere as concessões, depois seja só um processo de renovação. Essa questão aí de configurar por IP vai valer para todo mundo. Eu não posso falar, Marcelo só pode acessar do IP tal e o José de outro IP. Serve para o escritório, na verdade. Por que é importante deixar isso registrado, Marcelo? Porque o que acontece? Daqui um pouco o cara está trabalhando de casa, você não quer que ele acesse da máquina dele. Então, pelo IP da máquina do escritório, é o meu caso, por exemplo, eu trabalho home office, eu tenho um computador do escritório e tenho um computador de casa. No de casa, eu não consigo utilizar a mesma concessão que eu utilizo nas demonstrações para o cliente. Por quê? Porque isso já está registrado, já está configurado para que seja acessado só da máquina de trabalho do Diogo. Mesma coisa por navegador. Eu quero que o usuário acesse somente de um navegador para ele não acessar do perfil pessoal. Você consegue parametrizar isso também. Então, a gente sempre dá essa orientação porque a questão do bloqueio por IP é importante, porque se o cliente, por exemplo, tem mais de um IP, ele vai ter que listar isso dentro da plataforma ou deixar isso pré-definido no momento que é feita a concessão de acesso. Então, existe uma personalização do software antes dele iniciar o uso e existe uma personalização do software após ele já ter iniciado o uso. Que daí é o caso, por exemplo, de tu atrelar um determinado usuário a uma equipe. Então, por exemplo, tu já tem um tipo de concessão pré-definido para a equipe de peticionamento. O Diogo entrou no escritório e você só vai adicionar o Diogo àquela equipe, mas tu já tem aquele processo definido de, digamos assim, de personalização para a equipe que faz aquele acesso específico de peticionamento. Você entrega o certificado só quando ele está dentro do navegador? Ou, por exemplo, se eu tivesse com o Adobe aberto, eu consigo assinar dentro do Adobe usando esse certificado? Sim, exatamente. Por ter um assinador, Marcelo, é possível que você, dentro da tua máquina, com ele configurado, já instalado na tua extensão, tu assine qualquer documento de qualquer portal. Então, ele permite isso, não só o peticionamento, né, que é a parte de protocolo, mas a assinatura de documentos também. Então, você pode definir que esse usuário, se tiver a permissão de fazer a assinatura, ele consiga assinar. E aqui, logicamente, a gente elimina aquela necessidade, por exemplo, de o cliente ter que ter um assinador interno, contratado dentro do escritório para utilização, para assinar. Claro que existem algumas particularidades que a gente ainda está tentando mapear como é que seria a melhor solução para o cliente, que é aquela questão de o cliente do nosso cliente ter uma ferramenta específica de assinatura e é onde ele tem uma exigência de que seja utilizada aquela ferramenta. Aí a gente tem um problema porque, querendo ou não, um acaba sendo um concorrente, né? Concorrente no sentido de que também você tem possibilidade de assinar através do RUM. Então, alguns clientes até já questionaram, Diogo, tem como trazer DocuSign para dentro do RUM? Aí, para que o software da DocuSign funcione dentro do RUM, ele consiga acessar a DocuSign por dentro do RUM e assine dentro do RUM com a DocuSign. É um pouco mais complexo, porque eu estou praticamente usando o meu concorrente dentro do meu produto, né? Então, é um pouquinho mais complicado. Mas a gente ainda está parametrizando, vendo como é que vai funcionar isso, né? Como que é possível de se fazer isso. Outra questão que os clientes trazem muito, Marcelo, também, questão, mas eu uso o certificado modelo A3, que é o mais seguro, porque daí eu tenho um token físico, fica na minha mão sempre, eu impresso para quem eu quiser. Gostaria de usar o A3 no RUM. Quando a gente explica para o cliente que não é uma escolha da Doc9 em utilizar o token A1, e sim a possibilidade de que você possa compartilhar esse token digital com mais de um usuário, com múltiplos usuários, quando a gente está falando do A3, isso seria muito mais difícil de se fazer, porque você vai ter vários usuários acessando aquele mesmo token e conectando aquele token físico à máquina deles. Como que tu vai mapear? Como que tu vai rastrear isso? Então, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas hoje a gente tem uma versão online rodando. Como eu falei para vocês, a V2 deve sair até início agora de outubro, com algumas melhorias. E a gente já está em fase de desenvolvimento de uma versão offline que vai permitir o acesso aí a sistemas, e aí talvez mais voltado para empresas, né? Escritórios não existe uma necessidade grande nesse ponto, de acessar sistemas que precisam estar instalados na máquina do usuário, que são sistemas físicos que a gente chama. Então, quando você tem sistemas que não são online, você tem uma dificuldade de funcionar isso através do RUM na versão online. Então, essa versão vai vir mais em complemento, né? Para aqueles clientes que têm essa necessidade específica de ambos os softwares,
um para visualizar e para tu poder monitorar o acesso com sistemas online e outros acessos aí com sistemas que ficam fisicamente instalados na máquina, digamos assim. Que é o seguinte, grande parte dos sistemas de ERP que tem gestão financeira e emitem nota fiscal eletrônica, eles utilizam o certificado do escritório para isso, né? E muitas das vezes eles têm acesso, então as empresas fornecedoras desses softwares de gestão financeira têm acesso à senha desse certificado. De alguma maneira, o RUM, ele interfere, ele auxilia, ele gerencia isso? Como é que funciona essa ligação? Recentemente, Ju, respondendo a tua pergunta, a gente teve um cliente que nos procurou com uma necessidade específica, não da área financeira, mas sim é sempre questionado, porque hoje você pode utilizar dentro do RUM tanto um CPF quanto um CNPJ. Então, na grande maioria das empresas dos escritórios, a utilização do CNPJ acaba ficando na mão do financeiro ou, quando muito, na área contábil. E aí o escritório trouxe essa necessidade. Se eu quiser compartilhar com usuários do meu escritório de contabilidade, que presta serviço para mim, eu consigo? Consegue. É só você não colocar um limitador, ou se colocar um limitador de acesso por domínio, né? Que também eu não falei, mas é possível de fazer também, que não só usuários do teu escritório consigam acessar, né, as concessões, mas também usuários da tua contabilidade. Você gera concessões para 1, 2, 10 usuários, quantos você precisar para a tua área contábil, e quando ela fizer o acesso ao certificado, ela faz através do RUM. E aí, da mesma forma, se for um a um, né, Ju, ele não precisa necessariamente acessar o certificado diretamente, né, assim como funcionava com o modelo A3. Na grande maioria dos casos, a gente pede para que o cliente faça a conversão do A3 para o A1, siga utilizando como backup o A3, né, mas por ele ter alguma limitação física que por si só já gera um certo risco, digamos assim, de extravio, dependendo da quantidade de compartilhamento, o nível de compartilhamento daquele certificado, mas que isso também gera uma certa dor de cabeça para a contabilidade, porque pensa comigo, certificado físico, aí você tem que mandar para a tua contabilidade, você vai fazer o quê? Você vai mandar para o correio, você vai levar, você vai mandar um motoboy, olha o risco que se tem de fazer todo esse processo de tu emprestar, porque é algo físico. E aí, com a A1, não. Você não só não precisa mandar o teu certificado ou dar a senha do teu certificado para a tua contabilidade, ou para a tua área financeira, ou compartilhar com um prestador externo, por exemplo, como você pode criar uma concessão para esse usuário dessa empresa sem deixar diretamente o certificado na mão dele, que é uma segurança que acaba sendo muito mais interessante.